Olá, olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como você já sabe, tá cansado de saber? Eu sou o Azaf e hoje é claro que eu quero passar aqui e mostrar pra você um conteúdo importantíssimo, um conteúdo muito legal e também divertido pra gente descontrair um pouco mais aqui, mas também, é claro, aprender muito sobre programação, inteligência artificial e desenvolvimento, que eu gosto de chamar que é o desenvolvimento do futuro. Então, basicamente, como você já viu no título desse vídeo, nós vamos aprender a construir um agente de inteligência artificial astronauta. Exatamente, um astronauta, pra gente dar uma descontraída aqui e também entender como é que funciona esse processo do desenvolvimento de um agente de inteligência artificial, um chatbot especializado em algo. O que nós vamos utilizar para fazer esse desenvolvimento? Nós vamos utilizar o LangChain, que é uma biblioteca que a gente utiliza em Python, na programação em Python, para, vamos dizer assim, orquestrar e organizar todo ali o nosso desenvolvimento de uma inteligência artificial. E se você não está entendendo nada aqui do que eu estou falando de bibliotecas em relação à tecnologia e parte técnica, não tem problema, eu vou te explicar basicamente do zero como que funciona a idealização de um projeto de inteligência artificial. Sabe o que acontece muitas vezes quando a gente acaba escutando muitos influenciadores falando sobre agentes de IA, inteligência artificial, chatbots? A gente acaba ficando um pouco perdido, sabe? Por exemplo, muitos falam sobre esses termos, sobre esses temas importantíssimos que nós temos visto hoje no nosso mundo como um todo, mas muitos não explicam como é que funciona de fato um passo a passo para a construção disso. É claro que aqui no canal nós tratamos de forma high code, para você que é programador, desenvolvedor ou tem esse desejo de entrar dentro da área de programação, se tornar um programador de fato. E com certeza a minha dica para você e o que eu falo é sim, se torne um programador. Então não se preocupe, eu vou partir do zero para você entender o que é um agente, como que a gente idealiza o projeto e constrói ele na prática. Então, talvez hoje você vai tirar com certeza as suas dúvidas que muitas vezes você escuta aí os influenciadores falando diversas vezes, mas você sempre tem essa mesma dúvida que fica ali dentro de você e você precisa entender de fato. Mas antes, como eu falei, esse vídeo é para programadores, com certeza, para você que está entrando e se desenvolvendo na área de inteligência artificial, que com certeza é o que nós temos visto que é o mais promissor para os próximos anos. Mas eu tenho um convite muito especial para você e eu já vou fazer esse convite já logo no início do vídeo aqui, que é para você não esquecer e já dar uma olhadinha. Tudo que a gente vai aprender aqui dentro desse vídeo, cada passo que eu vou te mostrar, desde a parte da utilização da IA, construção da IA e também a idealização do projeto e também a parte do código em si, você pode aprender de forma muito mais especializada e focada dentro da Escola de Inteligência Artificial da It Valley School. E sim, eu posso dizer com total autonomia que é, se não, uma das melhores escolas de inteligência artificial para programadores e também para não programadores, pessoas que estão entrando no mercado do Brasil. E olha, em muitos lugares aí do mundo, a It Valley não tem somente no Brasil, mas também em outros lugares. E a It Valley, ela trabalha com uma abordagem não somente técnica, mas também especializada e focada para você que quer entrar no mercado de trabalho, ganhar dinheiro trabalhando com inteligência artificial, programação e, é claro, trazendo as maiores tendências que estão surgindo para os próximos 5, 10, 15 anos que nós temos aí dentro da tecnologia. Então, a minha recomendação para você, eu estou dentro da It Valley School, não somente estou, mas como sou também um dos professores ali dentro de inteligência artificial e programação em Python, que é a tecnologia que a gente vai ver hoje aqui. Então, sabe, a minha recomendação para você, de fato, é se você quer entrar nesse mercado, se aperfeiçoar e estar conectado com pessoas que estão fazendo o mesmo que você, para talvez surgir parcerias, ideias de negócio, novas oportunidades de carreira e também de oportunidades de trabalho, de emprego, entre agora mesmo na Escola de Inteligência Artificial da It Valley, que eu tenho certeza, cara, que você não vai se arrepender. E aquilo que a gente vai ver nesse vídeo aqui é somente uma fração de 5% que existe lá na escola. Então, cara, vai lá e vê de fato, entende de fato o que eu tô falando. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador entender o que é
essa IA e esse agente astrônomo, digamos assim. Muito bem, já estamos aqui na tela do computador e eu já quero te mostrar ele aqui funcionando na prática. Então, se você olhar, eu já estava aqui conversando com ele porque é incrível demais. Então, olha só, esse aqui é o visual do AstroChat. Bem-vindo ao terminal de comunicação AstroChat. Estou conectado e pronto para responder suas perguntas hoje sobre astronomia. E como você pode ver, eu perguntei para ele o que é Via Láctea e ele me trouxe a resposta aqui, ó. Parece que houve um erro na... ele tá dizendo que houve um erro na digitação que eu escrevi aqui. Então, vou fazer outra pergunta para ele aqui, ó. Como eu posso viajar para o universo? Vamos ser bem criativo aqui. Como que eu posso viajar para o universo? Eu quero ver a resposta que ele vai me trazer. Atualmente, a humanidade ainda não possui uma tecnologia necessária para viajar para fora do nosso sistema solar e explorar outros sistemas. Enfim, aqui tá a resposta completa que ele trouxe pra gente. Então, basicamente, esse aqui é um assistente, um chat assistente que ele conversa com a gente sobre astronomia. E esse visual aqui, você tem acesso, esse projeto em si, você tem acesso aqui na descrição, tem o link do GitHub. O que a gente está usando específico aqui nesse projeto? A gente está utilizando a tecnologia do Python, WebSocket, que é para fazer uma comunicação contínua entre você, eu no caso, e aqui a inteligência artificial, e é claro o LangChain para rodar a nossa IA aqui de fato, e o nosso prompt, digamos assim, para ele ter o conhecimento sobre astronomia. Então, o exemplo que eu vou te mostrar aqui para a gente codificar na prática, ele exatamente não vai usar o WebSocket em si. A gente vai fazer um teste no terminal, que você vai fazer aí também, mas você tem acesso a esse projeto aqui completo, com esse visual completo aqui. Se a gente fosse construir esse visual inteiro aqui, ia demorar um tempo grande, porque tem bastante coisinhas aqui que a gente fez aqui nesse visual, que são mais detalhes assim. Então, você também pode construir o seu próprio visual e integrar aí com a sua IA. Então, a gente vai construir na prática esse cara aqui. Mas antes da gente construir isso, eu quero te mostrar um passo a passo que a gente utiliza primeiramente antes que a gente vai construir uma inteligência artificial, que é o seguinte. Você vir aqui no meu ScaleDraw, eu vou te mostrar o seguinte, que muitos influenciadores e muitas pessoas não contam isso aqui para você antes de você construir um projeto de IA. Então, como que a gente começa a produzir um projeto de IA? Digamos que você aí é um profissional, você entrou no mercado de trabalho e você, na sua empresa, tem as suas demandas. E digamos que você recebe lá do seu chefe, do tech lead da empresa, eu preciso que você construa um chatbot que vai conversar com os nossos clientes, e esse chatbot precisa ser rápido, precisa ter as funcionalidades necessárias. Ok, tudo isso, primeiramente você vai capturar, vai pegar todas essas informações. Então, qual que é o primeiro passo que a gente precisa utilizar para construir um projeto de programação e inteligência artificial? Idealizar. Idealizar é a primeira parte da nossa construção. Então, se a gente for idealizar esse projeto, a gente pode colocar aqui uma descrição aqui embaixo, que seria o seguinte, criar um chatbot agente especialista em astronomia. Ok, ficou vago, com certeza ficou vago aqui essa descrição, mas digamos que você vai construir o seu projeto aí de forma prática, você precisa ter essa descrição aqui, bem elaborada. E o que você vai fazer com essa descrição? Você vai copiar ela, vai vir aqui no ChatGPT, what can I help with? Então você vai colar essa instrução que você acabou de ter sobre o seu projeto. Por que vou fazer isso, Azaf? Porque o ChatGPT é como se fosse um segundo cérebro. Ele vai estruturar melhor a sua ideia. Como você pode ver, aqui ele já está me entregando algumas opções de como que eu posso desenvolver isso aqui na prática. Ó, escolha tecnologia, banco de dados, caso eu vá utilizar, implementação. Ele me dá aqui até um exemplo de como que eu posso implementar isso aqui. Ok, então idealize primeiramente o seu projeto. Importantíssimo. O segundo passo é tecnologias. Assim como o próprio ChatGPT já descreveu ali pra gente algumas tecnologias pra gente utilizar, aqui também é o seu segundo passo que você precisa ter para idealizar um projeto desse porte. Então, você vai separar as tecnologias que você vai utilizar. Então, como um bom programador, você precisa ter conhecimentos de ferramentas que você vai ter na sua mão para poder solucionar e construir de fato uma solução escalável. Então, eu como programador
programador, digamos que eu recebo essa demanda de fazer um chatbot, eu sei que eu posso construir um chatbot com essas seguintes tecnologias: Python, Fast API, LangChain e o próprio OpenAI, que vai fornecer aqui pra gente a inteligência artificial. Então, se você não tem conhecimento dessas tecnologias, não tem problema. Dentro da Itivale a gente explica como que você pode ter muitas ferramentas ao seu favor para construir de fato aqui as melhores soluções mais escaláveis para o seu projeto. E também, é claro, aqui o próprio ChatGPT descreveu para a gente aqui algumas ideias que a gente pode estar utilizando, mas é claro, você precisa ter o conhecimento dessas ferramentas aqui. Em terceiro lugar, codificar. Tem muitas empresas que utilizam até mesmo sem código essas soluções, como por exemplo no code e low code. Eu com certeza sou a favor de low code e no code. Eu utilizo nos meus projetos e já construí softwares também com low code mais específico. Mas aqui eu sempre gosto de falar para vocês da opção e das ferramentas que a gente tem cada vez melhores com o código puro na prática, e também ferramentas cada vez mais escaláveis. Muitas vezes, se você vai utilizar uma plataforma low code, no code, você vai pagar muito caro por isso, ou até mesmo no futuro você vai pagar caro por isso. Então você precisa, aqui no momento de idealizar, você precisa colocar isso aqui em pauta. É basicamente o brainstorm do seu projeto. Esse cara aqui, o primeiro ponto, ele vai definir todo o restante do seu projeto. Então, tendo esses 3 passos finalizados aqui, a gente pode partir de fato lá para a construção do nosso chat especialista. E o que a gente vai utilizar? Exatamente isso aqui, Python. Esse específico a gente não vai utilizar o Fast API, mas ali no repositório que eu deixei para você no link aqui da descrição, ele tem o projeto completo utilizando Fast API e WebSocket. Então entra aí, dá uma olhadinha no projeto completo com aquele visual bonitão aqui que a gente estava utilizando, esse visual aqui. Então dá uma olhada. Então vamos de fato partir aqui para o código, que eu vou te mostrar como que você vai construir isso aqui na prática. Vamos lá então, eu vou te explicar basicamente o passo a passo que a gente precisa fazer para estruturar aqui o projeto na prática. É claro que aqui num vídeo do YouTube eu não consigo explicar de forma detalhada cada situação, mas eu vou te explicar a ferramenta que a gente vai utilizar aqui hoje, principalmente a do LangChain e OpenAI. Então vamos lá. Eu tô dentro do meu Visual Studio, eu já criei uma pasta para o meu projeto chamado AstroChat. Então aí no seu, você também cria essa pasta aí. Se você não sabe nem o que é Visual Studio, não tem problema, continua aqui no vídeo, tenta entender o conceito geral aqui do projeto, que mais pra frente você também vai ter conteúdos mais partindo do zero, a programação aqui básica em Python. Então vamos lá, eu vou criar um primeiro arquivo aqui chamado chat.py, que vai ser o meu chat de fato que a gente vai criar aqui na prática com o LangChain. E em primeiro lugar, quando a gente cria um projeto utilizando Python, a gente precisa criar um ambiente virtual, na qual esse ambiente virtual vai estar alocada todas as minhas bibliotecas e ferramentas que eu vou utilizar para o desenvolvimento do projeto. Então vamos lá, uma programação em Python a gente tem um ambiente global e virtual. O global basicamente é o seu computador, então tudo aquilo que você instala diretamente vai ficar no seu computador, na sua máquina, ocupando espaço. A gente precisa criar um ambiente virtual na qual a gente vai alocar as nossas bibliotecas e todas as ferramentas que a gente vai utilizar na prática aqui no projeto. Então faz o seguinte, abre aí o seu terminal dentro do Visual Studio e você vai colocar o seguinte comando: python -m vem env. Eu gosto de chamar de env. Essa última palavra que eu escrevi aqui, env, é o nome da minha pasta. Esse nome aqui você poderia colocar qualquer outro nome. Se eu quisesse colocar o meu nome aqui, poderia colocar. Mas por padrão a gente sempre utiliza o nome env. Então clica aí, dá o enter. Se você notar aqui no canto esquerdo, ele já criou uma pasta chamada env, que de fato esse é o meu ambiente virtual. E agora eu preciso fazer algo importantíssimo, que é habilitar, ativar o meu ambiente virtual. E a gente vai fazer o seguinte comando: o nome da pasta, então no meu caso é env/invertida scripts/activate. Azaf, o que esse comando faz? Se você notar aqui, ele já está ativo, aparece aqui no canto, ó, env, ele está dizendo que eu estou ativo aqui no meu ambiente virtual. Então basicamente esse comando ele entra na pasta env, ele entra na subpasta que é scripts e ativa aqui esse script do activate. Basicamente isso. Feito isso, já vai estar ativo aqui o meu ambiente virtual. Agora, mais um passo importantíssimo que a gente vai fazer aqui é instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar de fato aqui no nosso desenvolvimento, que nesse caso é o pip
install LangChain. Então coloca aí esse comando pip install LangChain, que a gente vai estar instalando o pacote global aqui dentro do nosso ambiente, é claro, do LangChain. E agora eu vou te explicar basicamente o que o LangChain faz. Então vamos vir aqui no Google e colocar aqui LangChain. Opa, não é esse aqui não. LangChain Python, isso. Ok, se eu clico aqui em LangChain, eu já entro no site de fato da documentação da biblioteca. Por que a gente utiliza o LangChain para construir aplicações de inteligência artificial? Porque basicamente o LangChain ele é uma biblioteca open source desenvolvida por grandes desenvolvedores, programadores que criaram diversas classes e parâmetros que a gente pode utilizar quando a gente constrói uma inteligência artificial, como por exemplo prompts que você pode inserir dentro da sua IA, que no caso aqui na nossa a gente vai inserir, porque ele é um astrônomo, algo que sabe sobre astronomia, então a gente vai colocar isso nele. Em segundo, a gente pode inserir memory, que seria uma memória que ele vai estar trazendo constantemente, entre outros parâmetros e classes que a comunidade desenvolveu de fato para que você de forma muito mais facilitada pudesse inserir nos seus projetos, sem você ficar escrevendo uma linha de código gigantesca. Então basicamente o LangChain ele faz essa orquestra de IAs. Você pode utilizar mais que uma IA, mas é claro, eu não vou especificar tanto aqui, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre LangChain. Então aqui ó, você pode selecionar um modelo, por exemplo OpenAI, e já aparece aqui a biblioteca que você pode instalar para OpenAI. Nesse caso a gente está instalando a biblioteca geral, não somente a da OpenAI aqui no nosso código. Então entra aí no site do LangChain, dá basicamente essa olhada aqui de todas as opções e tudo que o LangChain te oferece nas soluções de inteligência artificial. Então guarda aí, LangChain é uma biblioteca que você pode usar nas soluções de IA que você vai construir daqui para frente. Voltando aqui para o nosso código, vamos voltar aqui, já instalamos, apareceu aqui uma mensagem para que eu atualizasse o meu pip. Se aparecer para você atualiza, clica aí no comando para atualizar e beleza. Eu tô indo um pouco mais acelerado aqui, não partindo do início. A gente vai gravar vídeos aqui bem do início em Python. Isso aqui que eu tô fazendo é utilizando o Python. Então tem coisas aqui que a gente faz um pouco mais rápido, que lá no início eu vou explicar, trazendo vídeos mais básicos sobre a tecnologia do Python. Agora a gente precisa instalar outro importantíssimo, que é pip install LangChain Community. O que o Community faz? Ele traz os parâmetros da comunidade. Então tudo aquilo que a comunidade insere ali dentro de classes e parâmetros para a gente utilizar nas nossas IAs, a gente vai trazer aqui no nosso código para instalar e utilizar aqui na prática. Ok? Código pronto, agora a gente pode de fato construir aqui a nossa IA. Mas tem um ponto muito importante, você também precisa pegar a sua chave de API da OpenAI. Como é que eu pego minha chave de API da OpenAI? Você vai escrever aqui no seu Google, OpenAI Documentation. OpenAI Documentation. Clica em API Reference e você vai logar aí na sua conta. Então eu vou logar rapidamente aqui na minha conta, exatamente, de forma rápida e tá. Ok, estou dentro da minha conta da Documentation. Se você não tem sua conta, você precisa criar a sua conta do OpenAI Documentation. Agora você precisa ter acesso à chave de API da OpenAI, porque a inteligência artificial que a gente vai trazer no nosso código é da OpenAI. Então clica aqui no Search para você pesquisar e coloca aí API Case. Aí você vai selecionar a parte de API Case aí dentro. Eu tenho algumas criadas aqui dentro do meu Documentation já, mas você só clicar nesse botão aqui, ó, Create New Sequence. Coloca aí o nome para ela, por exemplo, AstroChat, que é o chat que a gente está fazendo, e você vai pegar aí de fato a sua chave aí e ter acesso a ela. Ok, muito importante, faz isso antes da gente partir aqui para o código de fato. Então vamos lá, para programar em Python a gente precisa, antes mesmo de passar os parâmetros aqui do nosso código, a gente precisa trazer as bibliotecas. Então as bibliotecas que a gente vai trazer é o seguinte: from LangChain OpenAI import chat OpenAI, que a gente vai utilizar, no caso, um chat OpenAI aqui para dentro do nosso código. Feito isso, a gente também vai trazer from LangChain.chains, importando o conversation, que a gente vai trazer uma conversa aqui dentro, from LangChain Memory
dentro do LangChain a gente quer uma classe chamada Memory e também a Conversation Buffer Memory, que basicamente ela tem um buffer, um histórico de memória quando ela está conversando com você. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, você sabe aquilo que eu estou falando, a gente tem uma memória dessa nossa conversa. A gente também precisa passar isso aqui para o nosso chat. E é claro, import OS para a gente importar aqui as nossas chaves de fato. Agora, como que eu vou importar a minha chave de API? Você vai colocar o código seguinte, inserindo chave de API. Para inserir a sua chave de API, você vai colocar o código seguinte, que é os.environ, abre conchetes, passa o nome OpenAI Key, entre aspas você vai colocar aí a sua chave de API. Então você pode ver, tem a minha chave de API aqui, você precisa construir a sua, como eu falei, até mesmo porque depois que sair esse vídeo aqui, a gente não vai ter mais essa chave aqui disponível, eu vou excluir ela, então você precisa ter a sua chave de API para utilizar aí no modelo. Ok, feito isso com a chave já dentro do nosso código, a gente precisa definir alguns parâmetros importantes. A gente precisa definir o modelo, então a gente vai passar uma classe chamada chat igual OpenAI e a temperatura. O que é a temperatura? É o quanto de variáveis que o chat vai conversar com você, o quão fluido ele vai ser ali na conversa e para inventar frases e também ter uma conversa mais fluida com você aqui dentro. Ok, feito isso, agora de fato a gente vai criar um template para o nosso chat. Então a gente vai usar esse código, que é o seguinte. Só eu acabei tirando aqui uma classe importante que a gente utiliza, que é from LangChain to prompts. É muito importante, acabei não adicionando aqui, mas é importante a gente ter essa classe que a gente vai importar os prompts aqui de fato, que a gente vai utilizar no nosso código. Ok, com esses prompts aqui, agora eu vou te explicar o que basicamente essa parte do código faz. O que faz o prompt? O prompt, ele cria aqui uma estrutura do nosso agente. Então é aqui dentro que você vai colocar sempre as instruções do seu chat. Então a gente está construindo um chat que ele é astrônomo. Mas e se esse chat não fosse astrônomo? Se ele tivesse outra especialidade? É aqui dentro que você vai passar essas informações. Então você pode ler aqui, ó. Você é um assistente amigável especializado em astronomia, seja informativo e entusiástico. Exatamente isso que a gente quer no nosso chat. E aqui embaixo tem um messages placeholder, que ele vai trazer uma variável de history. Esse history, ele vai trazer uma história, uma memória ali, que ele pode estar entendendo cada vez melhor. Agora feito isso, a gente vai passar aqui mais um parâmetro, que é configurando a memória. Então a gente passa uma variável chamada memory igual a conversation buffer, é justamente o que a gente trouxe aqui em cima do LangChain, e vai passar aqui os parâmetros, que é return message, e o memory key, que é history. O memory key, a chave da memória aqui, é a história que a gente está conversando. Ok, muito importante agora, a gente vai criar de fato as chains. O LangChain, ele é especializado em chains. O que são as chains? É uma cadeia de passos. Então, assim como a gente está utilizando no nosso código um passo a passo para construir a nossa solução, o LangChain também trabalha assim. Então, como que funciona essa chain? Ele recebe primeiramente um LLM chat, que é o que a gente está passando aqui em cima da OpenAI. Em seguida, ele precisa de um prompt. Então, o chat necessita do prompt e o prompt joga aqui para memory e ele fica guardando e armazenando e vai nesse ciclo infinito de OpenAI, prompt, memory, OpenAI, prompt, memory. Isso é incrível aqui do LangChain, porque ele trabalha nessa cadeia de informações, a cadeia de chains. Ok, muito bem. Feito isso, agora a gente vai printar isso na tela. A gente vai colocar o seguinte: print assistente de astronomia ativado, digite sair para encerrar, e aqui a gente bota um print que é um divisor de linhas, então 50 vezes esse tracinho aqui para a gente dividir a nossa linha ali no terminal, e faça perguntas sobre estrelas, planetas, galáxias e universo. Perfeito. Agora, para encerrar o nosso código, sim, a gente já está encerrando o nosso código, para você ver que não é algo, um bicho de 7 cabeças, é algo simples. O que mais importa aqui dentro, com certeza, é essa parte aqui de prompts, memory e as chains que a gente está utilizando. Mas agora a gente vai colocar aqui dentro um loop. Basicamente, uma conversa, ela é um loop, onde eu pergunto algo, você me responde e assim vice-versa. A gente fica trocando informações de um lado para o outro. E isso a gente precisa passar aqui dentro do código. Então a gente coloca um while true. Se você não tem noção nenhuma do que é um while, do que é
as classes e aquilo que eu tô falando aqui. Então basicamente essas classes e tudo que eu tô citando aqui em Python é de programação em Python. Então se você não tem conhecimento, não tem problema, como eu falei, o intuito é da gente estar gravando aqui mais vídeos da parte mais introdutória com a programação em Python. Mas o Python sim é a melhor linguagem de programação hoje para a gente desenvolver soluções de inteligência artificial, como você tem visto. Então basicamente aqui nesse while true, verdadeiro, ele pega o user input, que é você, tem um emoji aqui para você, isso aqui é o que vai aparecer no terminal. E basicamente ele faz uma condição: se o user input disser sair, exit ou quit, essas palavras para sair da conversa, ele vai sair, vai finalizar a conversa, como se eu estivesse conversando com você e falasse: beleza, tchau, tchau, vou lá, tenho que estudar, trabalhar, tchau, e saísse da conversa. Se ele não fala isso, ele continua: resposta conversation.invoke, que é o método que a gente utiliza para receber a resposta da inteligência artificial. E é claro, ele printa isso aqui na tela. O print a gente está utilizando para aparecer mensagens na tela. Então quando a gente quer apresentar algo na tela, a gente utiliza aqui o print em Python para apresentar na tela aqui. Vamos testar então o nosso chat, ver se ele está funcionando aqui corretamente. Então dá um Ctrl S para salvar aí. E agora você vai fazer o seguinte: tá vendo esse playzinho aqui em cima do nosso Visual Studio? Clica aí nele e ele vai abrir um novo terminal chamado Python e ele vai começar a executar o nosso chat. Então tá lá, olha só, ele rodou aqui. Se você prestar bem atenção, esse monte de texto aqui que ele fala aqui em cima é o método que ele utiliza aqui com o LangChain, mas ele funcionou corretamente. Então ele já pergunta aqui, ó: faça perguntas sobre estrelas, planetas, galáxias e universo. E ali tem você para me digitar. Então vamos fazer uma pergunta para ele aqui: como eu posso conhecer a Lua? Vamos perguntar algo assim, vamos ver o que ele vai dizer aqui pra gente. Como que eu posso conhecer a Lua? Vamos ver. Olha lá, olha o que ele respondeu pra gente. Que legal que você quer conhecer mais sobre a Lua. Existem várias maneiras de aprender. Ah, ele tá dizendo sobre aprender sobre a Lua, né? Não tem problema, ele interpretou dessa maneira, ele é um especialista aqui em astronomia e é isso aí. Então, basicamente, esse chat que a gente acabou de fazer aqui no nosso código é esse aqui que tá rodando aqui no nosso Astro Chat. É o mesmo chat, porém ele está utilizando uma tecnologia um pouquinho diferente, que sim, eu vou trazer um vídeo aqui no canal explicando como que funciona uma tecnologia WebSocket. O que é um WebSocket? É uma comunicação direta de cliente e servidor. É um pouquinho mais avançado, mas a gente vai avançar aqui no canal, a gente vai ter conteúdo sobre isso. Então tá pronto aí o nosso AstroChat. Clica aqui na descrição para você ter acesso ao repositório e pegar aqui esse front-end bonitão aqui para poder aplicar aí no seu código de maneira melhorada. E é claro, também aqui na descrição, conheça a It Valley School. Se você ficou com dúvida em alguns termos que a gente falou aqui, entra ali que eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais sobre programação e inteligência artificial, que sim, é a profissão do futuro, é a que mais vai crescer nos próximos dias e nos próximos anos. Espero que você tenha gostado aqui dessa mini aula sobre um chatbot agente e também utilizando o LangChain e OpenAI em Python. Espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo. Falou!